Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 11 de maio, o nosso texto está no livro de Números, capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram os nossos irmãos perante Yahvé. E por que trouxestes a congregação de Yahvé ao deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória de Yahvé lhes apareceu. E Yahvé falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante de Yahvé, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E Yahvé disse a Moisés e a Arão: Porquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com Yahvé, e Yahvé se santificou neles. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos a Yahvé, e ele ouviu a nossa voz, mandou um anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente com mão forte. E assim recusou Edom deixar passar Israel pelo meio de seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Or. E falou Yahvé a Moisés e a Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faz-o subir ao Monte Or. Despe a Arão as suas vestes sacerdotais e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como Yahvé lhe ordenara. Subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel.
Salmos, 2 salmos hoje, o de números 58 e 59. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tem tapado seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Yahvé, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam, se amarrem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança e lavará os seus pés no sangue do inimigo. Ímpio então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Yahvé. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha, pois tu, ó Yahvé, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, rodeando a cidade. Eis que eles dão gritos como a boca e espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Yahvé, te rirá deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem, consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. E tornem a vir a tarde e deem ganidos como cães rodeando a cidade. Vagueiem buscando o que comer. Passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Isaías, vamos continuar o capítulo 9, que foi lido um trecho ontem. Então, começando o capítulo 9, no versículo 8, e depois um pequeno trecho do capítulo 10. Isaías 9, verso 8. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas como cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, Yahvé suscitará contra eles adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou Yahvé dos exércitos, pelo que Yahvé cortará de Israel a cabeça e a cauda,
o ramo e o junco em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará como emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira de Yahvé dos exércitos, a terra se escurecerá e será como um pasto de fogo. Ninguém poupará seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem aos órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, Números no capítulo 20, que o pecado da rebelião é algo que é transmitido de geração em geração, de pai para filho. Por isso que dizemos que temos o pecado ainda cometido lá no Éden, o pecado original, o pecado de Adão, um pecado de rebeldia, de desobediência, porque o povo que estava murmurando aqui, que queria voltar ao Egito, não era o mesmo povo. Aquele lá do capítulo 13 e 14, que duvidaram dos espias no momento da visitação da terra prometida, aqueles pereceram no deserto. Já era uma outra leva de pessoas, uma outra geração de murmuradores, porque facilmente isso é transmitido, que nós tenhamos cuidado com o que nós estamos ensinando e transmitindo para os nossos filhos, para a nossa geração, porque senão fatalmente eles reproduzirão os mesmos erros. Somente um espírito recriado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus é que pode lutar pela restauração da alma, alterando assim, o comportamento, a personalidade, por causa de um espírito novo. E no Salmo 58, 59, é curioso que nós vemos sempre o salmista clamando por justiça, por socorro, por misericórdia, e no final ele sempre fala que cantará louvores, ao entardecer, ao amanhecer, cantará louvores a Deus para expressar sua gratidão. E a pergunta que eu sempre me faço é: quantas vezes nós empenhamos o nosso coração em orações com listas de pedidos? E aí, quantas vezes empenhamos o nosso coração em orações de gratidão? Quantas vezes agradecemos e entoamos louvores com o coração grato a Deus por tudo que Ele nos tem feito? E aqui em Isaías, logo ali no comecinho do capítulo 10, a palavra do Senhor diz: ai daqueles que pervertem o juízo, ai daqueles que criam leis, que oprimem, o necessitado, o pobre, o aflito, a viúva, o órfão. Quantas coisas nós temos que reparar, na nossa terra. É só a gente dar uma olhadinha em quantas leis têm favorecido não o pobre, a viúva e o órfão, mas outras classes, Que o Senhor tenha misericórdia de nós mesmos, porque nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. Porque se depender das nossas ações, do nosso mérito, pouquíssimo e nada receberemos, aliás, ficaremos devedores, não é verdade? Então, vamos orar ao Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós. Pai santo, bendito, fiel, justo, nós te bendizemos nessa manhã e clamamos a ti, ó Pai, que nos ajude no trabalho de
nascer novamente no nosso espírito. Sabemos que essa obra é feita pelo Espírito Santo, a obra do novo nascimento, mas sabemos que há um processo de restauração da nossa alma, da nossa vontade, das nossas ações, do nosso querer. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a arrancar as raízes de rebeldia e desobediência de dentro de nós. Nós possamos ser regenerados num espírito novo, dado pelo Senhor, uma nova vida como uma nova criatura, de fato ter novas atitudes, que nós não continuemos como o velho homem, fazendo os mesmos erros, praticando as mesmas coisas. E em nome de Jesus, Senhor, que cada vez que formos abençoados, tenhamos um cântico de louvor em nossos lábios para engrandecer ao Teu nome e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia do nosso povo, da nossa terra, diante de tudo aquilo que é feito no aparato legal, diante de tudo aquilo, Pai, que pode corromper princípios, clamamos pela Tua misericórdia e intervenção. Em nome de Jesus, amém. Shalom!